eu sou escutada cantar. É o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada cantar. É o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal? Já tô aqui é youtuber Lúcio Luciano, já tô aqui para mais um vídeo extraordinário, sensacional, aqui no canal Lúcio TV, para todo o Brasil, para todo mundo, através do canal Lúcio TV, há mais de 4 anos, e através da internet, rede mundial de computadores. Sabe, onde que você esteja, se você a qualquer lugar do mundo que você esteja, você está acompanhando aí o canal Lúcio TV, você está na companhia certa, com toda certeza. Sempre um assunto interessante para nós debatermos aí. É isso aí. Eu sei o Lúcio Luciano metendo a cara para Santa Catarina, Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Nordeste, Amazônia, sabe, sei lá, onde você esteja. Você está na companhia certa, com certeza. É o nosso compromisso, com certeza. Promessa, afinal de contas, promessa é dívida. Não temos que cumprir. O compromisso é estarmos 2 dias por semana. É isso aí, pessoal. E esse aqui é mais um vídeo extraordinário, sensacional aqui no canal Lúcio TV, esse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, pessoal, o vídeo, então, desde o último vídeo, né? Então nós ficamos então terça e sexta passada, uma semana sem postar vídeos, né, novos, né, no canal Lúcio TV, né? Em razão, né, do falecimento do meu tio. Eu tinha 81 ou 82 anos, né? E no caso ele era uma pessoa, uma pessoa antiga, sabe? Popularmente dizendo, uma pessoa, né, uma outra geração mais antiga, que não tinha contato, né, com toda essa tecnologia que tem hoje, com internet e celular. E no caso, então ele não permitiu, no caso que fizesse filmagens, né? Eu não quis que explorasse, no caso, esse momento delicado, né? Que é velório, morte e coisa assim. Então, por essa razão, né? Que não foi compartilhado fotos, né? Porque ele não tinha rede social. Então, fica aí meus pêsames aí, os familiares mais próximos aí. O nome dele era Antônio de Oliveira, era o nome dele. Então, daí por isso respeitamos 7 dias, né, sem gravar vídeo, sem gravar vídeo. Então, depois dos 7 dias, né, vamos retornar aqui com o canal Lúcio TV. Então, como ele não era, no caso, né, uma pessoa, né, famosa, né, um papa, um cantor famoso, né, então, geralmente as pessoas exploram muito né, a morte, ficam fazendo vídeo, coisa assim, né, geralmente. Então, isso aí, então ele não permitiu. Então, mas é isso aí. Então, dado o adendo, vamos lá, então, antes, né, do vídeo de hoje, então, vamos esclarecer algumas coisas, né, que nós dissemos nos vídeos anteriores. Então, eu dissemos assim, ó, que no vídeo anterior, em razão que nós estávamos comentando no sentido da gripe aviária ocorrida lá no Rio Grande do Sul, aquele foco lá. Então, só para esclarecer, pessoal, o governo federal e o Ministério da Agricultura, e já decretaram o fim, né, da gripe
gripe aviária no Brasil. E só para ressaltar, né, pessoal? Talvez o pessoal entendeu mal, no caso que eu falei, né, o calor mata o vírus, e coisa parecida assim, deu uma polêmica danada naquele vídeo anterior. E no caso assim, ó, só para ressaltar, é o seguinte, pessoal. O Brasil, em termos no geral, governo federal, governo estadual e governo municipal em geral, orquestrado, tem uma expertise, uma inteligência, né, um protocolo sanitário que foi agido lá no Rio Grande do Sul quando aconteceu aquele foco lá. Então, todos os técnicos, né, defesa civil, coisa rara parecida nesse sentido assim, e técnicos em agropecuária, coisa assim, nesse sentido assim, agiram de imediato, né, e não, né, ou seja, daí pegaram, ó, recolheram todos os frangos, né, daquele aviário, queimaram, ou seja, né, e nesse sentido o calor matou o vírus, matou realmente, queimaram ou depois enterraram, e daí passaram daí como é que eu posso dizer, os antivírus, né, o popular, né, pulverizaram o aviário, né, para não deixar o vírus, né, se espalhar dali, né, ou seja, e todo aquele protocolo, né, de lavar caminhões, lavar máquinas agrícolas, ônibus, coisa de outros lugares, né, que saíam dali para outros lugares, que vinham de outros lugares para lá, né, ou seja, nesse sentido, né. Então, e também, só para ressaltar quem pegou e falou, não, o canal Luz TV falou assim, ó, pode consumir carne de frango que o calor mata o vírus, como se o vírus estivesse na carne. Só para ressaltar aqui, as empresas que estão aqui, tanto aqui de Santa Catarina e do Brasil inteiro, também tem um protocolo, no caso, bastante avançado, né? Bastante preciso também, né? Os seus técnicos, né? Que quando vão pegar, né, o frango, tudo, faz exames ali, né? Se tiver vírus, né? Já nem pegar, não é pegada, né? A carga, né? Então, o sentido assim, do calor mata o vírus, o sentido assim, se eventualmente tiver vírus, por exemplo, tiver um vírus ou alguma coisa, por exemplo, assim, um resquício do vírus na carne de frango que está empacotada lá no supermercado, que é muito difícil, se tiver o calor, né, do cozimento, né, da panela, no caso, o calor da fervura vai matar o vírus. E o calor também da brasa, da churrasqueira também vai matar o vírus. Nesse sentido, assim que eu falei, pessoal. Então, já esclarecemos, o Brasil está, né, livre dessa questão da gripe aviária. Então, só para esclarecer, nesse sentido aí. E no sentido, pessoal, no outro vídeo anterior, que também deu uma polêmica, que na qual eu falei assim, ó, daquela polêmica bem no começo do ano, não, o presidente Lula, né, se referiu, né, como é que eu posso dizer, a então, né, ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que ela falou assim, ó, que eu falei, né, eu vou escolher por isso que eu escolhi essa mulher bonita aqui para apoiar no Ministério das Relações Institucionais, né? Não é à toa. Ou seja, eu falei com essas frases, com essa frase, no caso, uma frase coloquial um pouco mais simples, né? Não é no sentido pejorativo que eu quis dizer essa frase. O que seria? A verdadeira frase seria o seguinte. O presidente falou assim, ó,
Eu vou indicar, pessoal, essa mulher bonita, aqui, essa mulher bonita, para indicar, vou indicar essa mulher, vou escolher essa mulher bonita para indicar, para compor, para assumir o Ministério das Relações Institucionais, porque ela realmente ela é uma pessoa que tem um vasto conhecimento no funcionamento da política de Brasília, né? E, no caso, tem uma articulação política boa, extraordinária, é bastante conhecida quando foi senadora, quando foi presidente do PT, nacional do PT, tem uma desenvoltura, no caso tem uma articulação política extraordinária nesse sentido, sim, nesse sentido, por causa como é que eu posso dizer, do valor político, do ganho político, né, do ganho político, né, da valorização política que tem, né, a excelentíssima ministra Gleisi Hoffmann, nesse sentido, e não em outros sentidos pejorativos, é nesse sentido, sim. Então é que nem eu falei, a excelentíssima ministra Gleisi Hoffmann é uma pessoa bonita, porque na minha opinião, eu considero o ser humano, eu tenho um valor inestimável pelo ser humano. Todo ser humano, para mim, o ser humano é bonito. O ser humano é a humanidade, né? O ser humano é bonito. Então, no caso, é uma pessoa bonita e no caso, tem uma boa articulação política, uma pessoa competente, uma pessoa séria nas relações, né, políticas, e é isso aí nesse sentido aí que eu quis dizer a frase, não no sentido pejorativo. Isso aí. É isso aí, já esclarecemos essa questão. Então vamos para o vídeo de hoje. Então, o vídeo de hoje é o seguinte: em relação no caso, em relação, né, no caso, era a segunda parte, né, do vídeo anterior. Então, vamos lá. Então, para o vídeo de hoje. Lúcio opina e discute sobre os impactos da instalação da CPI ou da CPMI do INSS. Segunda parte. Vamos para a segunda parte. Isso é bastante extraordinário, então, essa segunda parte. Então vamos continuar, então. Fizemos a primeira, o que nós fizemos na primeira parte? Primeira parte, relembramos o que aconteceu, o que levou, né, que vai levar a CPMI ou a CPI. Então vamos lá para a segunda parte. Vamos lá. A oposição, representados principalmente pelo PL e outros partidos de extrema-direita, articulam na Câmara dos Deputados e no Senado a instalação de uma CPI ou uma CPMI, implorando por assinaturas com o intuito de tentar descredibilizar o trabalho da CGU e da Polícia Federal e tentar enganosamente prejudicar o governo Lula, de acordo com interlocutores e membros do governo federal e membros do PT e outros partidos aliados. O senador Humberto Costa afirmou recentemente que a CPI ou CPMI é desnecessária, já que a Polícia Federal e a CGU já estão investigando de maneira exemplar os escândalos do INSS. Vamos lá, então. Disse que duvida que a CPI ou a CPMI
vai investigar melhor do que a Polícia Federal. O senador Humberto Costa disse também que os escândalos do INSS começaram no governo Temer e cresceram nos 4 anos do governo Bolsonaro, e afirmou que a CPI ou a CPMI vai se voltar contra os criadores do feitiço, contra os criadores. O feitiço vai se voltar contra o feiticeiro. E afirmou que a maioria dos interrogados convocados serão membros do governo Temer e membros do governo Bolsonaro. Vamos lá. Vamos lá também. Vamos continuar. O senador Roberto Costa afirmou: a CPI ou CPMI do INSS vai ser igual à CPI do dia 8 de janeiro, que se voltou contra os criadores. Vamos lá, então. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou verdadeiramente e recentemente quem temer a CPI ou a CPMI tem que como é que eu vou dizer? Não, quem tem que temer, afirmou recentemente, quem tem que temer a CPI ou a CPMI é o ex-governo Bolsonaro, já que quando Bolsonaro era presidente, as fraudes do INSS aumentaram e o número de associações de fachada aumentou, e que Bolsonaro facilitou o aumento de fraudes e fez vista grossa ao crime no INSS. A ministra Gleisi Hoffmann disse e enfatizou que a CPI ou CPMI do INSS é mais para tentar prejudicar sem êxito o governo federal e o presidente Lula e a maioria dos convocados a estar na CPI ou na CPMI é membros do governo passado. E afirmou que um dos principais líderes do esquema criminoso instalado dentro do INSS é o careca do INSS. Também a ministra Gleisi Hoffmann afirmou e enfatizou o governo federal não teme a CPI ou a CPMI, pois foi no governo Lula que as fraudes no INSS foram combatidas e desmascaradas com muita seriedade e coragem, e ressarcindo com muito respeito e seriedade e agilidade o aposentado que foi lesado e roubado. Então, é que nem eu falei, né? Eu falei num vídeo anterior que se tratava desse assunto. O caso é o funcionário público, no caso, funcionários do alto escalão do INSS, deveria se envergonhar, tem que se envergonhar, né, mesmo, né, de fazer esse tipo de coisa, né? Porque são pessoas que ganham alto salário, não é pouco, não é um salário baixo, são salários altos, 12, 15, 16 mil, né? Ali, né? 6, 17 mil ali, né? São salários altos. Então, né? A pessoa que quer pegar quer ter uma renda extra, né? Vai investir, né, do próprio salário, né? Em alguma coisa lícita, né? Já foi falado no outro vídeo, não vou repetir, né, no que investir, né? Ele foi falado, né? Vai investir numa outra fonte de renda lícita e não roubar descaradamente dos aposentados, né? Que é uma vergonha. Então não adianta reclamar depois, né, que o caso vai para a imprensa, e daí depois as autoridades vão para cima aí, daí eles vão ter que se explicar aí, né, e devolver tudo
que roubaram. Os envolvidos lá no escândalo do INSS. Eu acho que já foi falado, né, o que os membros do governo lá falaram. Eu acho que o governo federal não tem o que temer com a instalação dessa CPI ou a CPMI. O feitiço vai se voltar contra o feiticeiro. Então muita gente do governo Temer vai ter que se explicar, muita gente do governo passado vai ter que se explicar. E eventualmente, se tiver alguém envolvido, no caso do atual governo, também que também vai ter que se explicar. Doa quem doer. É isso aí. É isso aí, então. Encerremos esse vídeo, pessoal, vai ficar muito grande, vamos encerrar esse vídeo aí. Então, é isso aí, pessoal. Se você viu esse vídeo até aqui, né, dá aquela curtida maravilhosa, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e aperte no sininho na opção todos. Sempre que eu postar o vídeo você vai ficar atento em primeira mão. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone.